Olá, olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe abundantemente. Estava com saudade de vocês. Já quero orar, vamos orar. E hoje nós vamos de testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero contar um jejum. Nossa, eu estava falando tanto de jejum agora no grupo da igreja que eu tô com jejum na cabeça. Mas vem comigo que é sucesso lá. Eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus. Eu quero orar com você. Pai, muito grata. Aleluia, Senhor, te celebro, te honro de todo o meu coração. Tu és a minha força, tu és o meu rochedo, o meu libertador, eu te amo, Jesus. Muito grata e que o Senhor possa edificar a vida das pessoas. Aleluia. E que esse testemunho tão simples, mas tão maravilhoso, que o Senhor cuida de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vou ler um versículo. Ação de graças de uma pessoa salva da morte. E eu vou falar da morte. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. O Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cante louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembre-se do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Vocês viram que eu comecei a orar e comecei a chorar? Eu não tinha escolhido palavra para ler. Nenhuma. Eu abri a Bíblia aqui e caiu nesse Salmo 30. Só que, por coincidência, é exatamente o que eu quero falar. E olha, que incrível, eu vou falar da morte. Eu fui convidada para orar, para Deus levar uma pessoa. E eu fui. E vou contar desde o começo. Meu Deus, agora eu estou chorando por cada palavra. Porque eu não tinha nada para ler, eu ia ler, porque a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, então, nossa, uau. Talvez para você seja simples o testemunho, mas para mim, faz alguns anos, poucos anos, não muitos, mas uns 5 anos, não sei. Tá. Uma pessoa me ligou. E ela disse assim para mim, pastora, eu não me lembro qual é o grau de parentesco que esta pessoa que me ligou tinha com essa senhorinha. Mas ela me ligou e disse assim, pastora, há uma senhorinha, não sei se parente ou amiga dos amigos, não sei. Ela está hospitalizada, é uma idosa. E ela não morre, pastora. Falei, como assim ela não morre? É porque ela está internada, sai do hospital e a família já foi. O médico já tem 3 dias que desligou os aparelhos e as coisas todas. E ela está sem comer já. Tem 3 dias. Para que ela parta? Mas ela não parte. Aí então, trouxeram a família dela de todo canto para pedir perdão para ela e falar para ela assim, pode ir, vai em paz, né? Nos perdoa, ou a família toda já fez, pastora. Toda a família já, e ninguém sabe mais o que faz para ela ir. E eu gostaria de pedir para a senhora ir até o hospital. Falei, para quê? Para a senhora fazer uma oração para ela ir. A senhora vai? Eu disse, sim, eu vou. E era hospital público. E eu fui.
Ao chegar no hospital, tinha 3 leitos. Eram 3 idosas. Eu entrei. Eu me lembro que ela era bem branquinha, bem magrinha. E ela calada, não abria a boca. Eu achei uma coisa incrível, né? Os médicos já haviam desligado para que ela se partisse, porque não tinha o que fazer, não tinha cura, não tinha, né? Então, eu fui até ela, coloquei a mão sobre ela e eu não me lembro, essa pessoa que me pediu oração estava, e eu não sei se mais alguma outra pessoa. E eu orei, ela de olhinhos fechados, ou ela fechou os olhinhos, e eu orei. Eu disse assim: Pai, quem é ela? O que eu devo orar por ela? Eu penso que a família ficou olhando para minha cara, porque eles me deram uma direção clara, né? Disse assim para mim orar para que Deus a levasse. E eu falei: Senhor, quem é ela? O que eu devo orar por ela? E aí, amados, eu abri a palavra de Deus. Por isso que eu estou emocionada de novo. Porque eu abri a palavra de Deus e quando eu abri a palavra... O meu pai, Luiz Barsi, sempre diz que a renda fixa é, na verdade, perda fixa. Eu sei que tem investimento... Já sabe, é ao vivo e ao cores aqui. Então, um dia eu vou ter um editor. Ah, gente, imagina. Aí, amados, quando eu abri a palavra para ela e as outras duas olhando, eu penso, quando você está no leito de morte e as pessoas chegam e dizem: vai em paz. As pessoas nunca perguntam o que está no teu coração ou o que está no coração de Deus. O Senhor Jesus uma vez disse assim para Pedro: Pedro, agora você vai para onde você quiser. Mas chegará um dia, Pedro, que vão te levar para onde você não quer. E você vai ter que ir. Então eu penso que esse dia, onde as pessoas decidem o que querem fazer com você, talvez para você que, ou para alguém que tem uma consciência plena, eu não sei o que essa pessoa pensa ou sente. Mas eu orando, eu disse: Deus, eu oro o quê por ela? Quem é ela? E quando eu abri a Bíblia, saiu aqui, a palavra de Deus saiu assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, mas ele ainda não veio me buscar. Quando eu li isso, eu virei para ela e disse: a senhora é cristã? Aí ela abriu os olhinhos e disse: eu sou da congregação. Parece-me que nem aquelas pessoas que estavam ali sabiam. E eu falei assim, olhei para a família e disse: Senhor, dê vida a ela, para que a família cuide dela. Tire-a daqui, Senhor. Abençoe e dê vida. E as outras do lado da cama começou a dizer: glória a Deus, aleluia. E sabe o que aconteceu? Não foi o que a família pensava, porque ela voltou para casa. Deus a levantou do leito e levou de volta para casa. Aquela senhora teve alta do hospital, porque ela era do amado dela, o amado dela era dela, mas ele ainda não tinha vindo buscá-la. O que eu quero te dizer com esse testemunho, e vou contar mais um, é que mesmo que você esteja fraco, velhinho, num leito de morte, e que os médicos, ou toda a parentela, ou até a tua saúde,
esteja dizendo: é hora, se o Senhor, o teu amado, não vier te buscar, todos vão ter que engolir você de volta para casa. Porque Ele é preciosa a morte dos santos aos olhos do Senhor. Eu espero que não esteja muito baixo o meu áudio, mas esses dias eu ouvi um fato horrorizante, que está aí no YouTube, uma mulher que trabalha com corpos, né? Ela ela prepara os corpos para o enterro, e ela falando quanta violação tem nos corpos das pessoas. As pessoas não respeitam os corpos dos mortos. Nem todos, claro, mas eu fiquei tão horrorizada e pensei: Deus, como o ser humano está corrompido. Corpos que são violados no cemitério, corpos que são violados, desrespeitados ali no necrotério, nesses lugares que preparam corpos. Aquela mulher, ela passa aí no YouTube, eu não sei nem o nome dela, ela vai contando horrores que acontece lá. E eu me lembrei disso. Eu me lembrei porque Deus, Ele cuida do cristão, Ele zela do cristão. Os nossos corpos são preciosos para Deus e é por isso que nós sabemos que somos salvos, corpo, alma e espírito, e que nosso corpo é templo do Espírito Santo. É tão tremendo isso que não é de qualquer jeito não, gente. Para o cristão não é de qualquer jeito. Há um zelo da parte do Senhor na totalidade do crente. Na totalidade do crente. O ímpio só pode ir até onde Deus deixar. Que tremendo é. Eu também estive envolvida em outro testemunho. Mas antes disso eu quero contar que uma vez eu estava orando e eu fui arrebatada. Um arrebatamento muito rápido. Mas o Senhor me levava em tumbas, em cavernas, onde tinha tumbas. Eram cavernas e ali tinha corpos, e interessante que tinha um anjo que ele ia na minha frente ele ia com uma cadeia de chaves, um molho de chaves na mão, aquelas chaves grandes de prisão, e ele ia na frente e Deus mostrava para mim cada tumba, buracos feitos na parede daquela caverna internamente, e ali eram corpos de cristãos que morreram. Eu falei: o que o Senhor está me mostrando isso, Pai? O que tem a ver? E depois eu vim entender que Deus cuida do cristão até depois da morte. E eu creio que inclui túmulos, tumbas, os corpos dos cristãos. Eu creio nisso. Que Deus, ele cuida de tudo até disso. A palavra de Deus em Salmos diz que até os ossos de Jesus, quando foram para quebrar as pernas dele, não puderam quebrar, porque ele já estava morto, porque tinha uma promessa sobre os ossos de Jesus. Está escrito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então é muito lindo e muito profundo o cuidado de Deus. Eu também me lembro, e eu agora vou citar nomes, que inclusive depois eu vou pedir até para Mariana, para Letícia, entrarem aqui e depois endossarem e falar. A pastora estava falando do meu avô, ou a Nadir, se elas quiserem entrar. Muito lindo esse testemunho também. E é um pouco diferente, mas a mesma coisa. A Mariana, ela congrega comigo, inclusive é ela que está fazendo a inscrição do IFC, Identidade Feminina Curada. E eu conheço essa família há muitos anos, a Nadir. E eu ganhei o pai e a mãe da Nadir para Jesus, são idosos. A mãe dela hoje, eu acredito estar com 90 anos, viva. E eu orei por ela e pelo esposo. E acho que 2, 3 anos atrás, agora, muito pouco tempo, muito recente mesmo, o pai da Nadir, então é o avô da Mariana, um senhor idoso, cheio de alegria, chegou o tempo de morrer, de Deus levá-lo.
e ele ficou muito doente e foi internado. E aí então a Nadir veio para mim, junto com a irmã dela, Mara, e falaram: pastora, eu queria que a senhora orasse pelo nosso pai. Elas amam, por sinal, até hoje, quando eu conto o testemunho, que elas estão me ouvindo contar o testemunho, elas choram, porque um avô, um pai maravilhoso, e elas amam, né, ainda lembrar assim dessa história. Ele estava sofrendo muito, gemendo, já cego, gemendo de dor no hospital. Depois, se as meninas quiserem entrar e falar qual a enfermidade dele, não me lembro, mas elas disseram: pastor, a gente quer que a senhora vá, né, até o hospital orar, para Deus fazer uma obra, o que Deus quiser fazer. Mas meu pai tem sofrido muito, né? Nós só não queremos mais vê-lo sofrer. E Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos prontas. E eu fui ao hospital com elas. Elas estavam comigo, inclusive. Nós entramos no quarto e ele gritava, gemia de dor, gemia de dor. E eu cheguei, eu esqueci o nome dele. Ele gemendo, não parava. As enfermeiras diziam que ele não parava de falar, de gritar, de noite gemendo, gemendo. Aí eu pus a mão sobre ele e falei: irmão, a pastora Cláudia. Aí eu lembro que cego ele procurou, né? O único momento que ele parou de gemer praticamente foi nesse momento. E eu me lembro que a Nadir, a irmã dela, estavam nos pés da cama. Eu cheguei até ele e falei: eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor... Eu estou aqui para orar por você. Eu quero saber o que você quer que eu ore. Você quer que Jesus te guarde? Você quer que Jesus te recolha? E ele parou assim e falou: eu quero. Aí as meninas começaram a chorar. E eu falei: vocês estão prontas para orar comigo? Para Deus levar o pai de vocês? E elas choravam assim. Aí eu fiz assim e perguntei para o Senhor: Senhor, ele quer ser guardado. E elas concordam. Mas e o Senhor? O que eu oro? Eu posso orar o que eles querem? E Deus disse: pode. Pode orar. E eu olhei para elas e disse: Deus disse que nós podemos fazer essa oração. Então elas dobraram os joelhos nos pés da cama e deram as mãos. É muito forte, para mim é forte. E ele ficou em silêncio. Então eu pus a mão sobre ele e disse: pai, eu vou confirmar a salvação dele. Aí eu falei no ouvido dele: só quero confirmar a sua salvação. Eu sei que o senhor já aceitou Jesus, mas confirma comigo. Repita: eu sou de Jesus. Eu estou preparado para me encontrar contigo, Senhor. Muito obrigado, e eu quero partir. E eu te agradeço por isso. Confirmei a salvação dele. Muito forte, eu acho, esse testemunho. Eu disse: Senhor, agora despede o teu filho em paz, porque o tempo dele é chegado e o Senhor permitiu. E todos digam amém. E no outro dia, ou 1 ou 2 dias, ele partiu para a glória. Esses são os meus testemunhos de hoje. O que eu quero te dizer? Que Deus está no comando da tua vida e que os teus dias estão todos contados. E que através desse testemunho, ação de graças de uma pessoa salva da morte. O Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. E eu creio que haverá pessoas... Perdão, amados, é que toda hora tem gente me ligando. Olha só, eu creio que Deus, através desse testemunho,
vai confortar pessoas que estiverem no leito de morte agora. Porque você observe os dois testemunhos. Deus disse, eu não vim buscar ainda. O outro, Deus disse, sim, eu vou antecipar a morte dele, porque Deus não iria curá-lo. Deus apenas poupou o sofrimento dele. Deus completou a obra. Eu não sei quanto tempo ele ia sofrer ainda, mas eu sei que ele não ia viver, porque o tempo dele havia chegado. Mas daquela senhorinha, o tempo dela não havia chegado. E Deus, assim, tanto um como o outro, o Senhor deu um final feliz. Porque um ia ficar sofrendo talvez 1 ano na cama, 2 com fralda e tanto sofrimento para depois partir. E a outra ia partir antes do tempo, porque praticamente iriam antecipar a morte dela. Mas Deus antecipa a morte de um e impede a morte do outro, porque Ele está no comando. Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Esse é o meu testemunho de hoje. Nós temos que saber orar, saber o tempo, orar com sabedoria. Envie esse testemunho para alguém que talvez esteja achando que Deus não tem poder de tirá-lo do leito da morte, mas Deus tem. E alguém que talvez o tempo dela chegou, ela esteja sofrendo. Eu não sei quem é que esse testemunho vai alcançar, mas eu sei que é um testemunho lindo que diz que nós temos que saber orar e Deus é que dá a última palavra. A última palavra vem da boca dele. Amém? Quero que você se inscreva no meu canal, entra lá nas redes sociais e fique sabendo que nós vamos fazer hoje um evento, hoje não, dia 28 de abril, IFC, Identidade Feminina Curada só para mulheres. Entre em contato com a Mariana para você saber, você não pode ficar de fora, tá bom? Vem comigo que é sucesso, eu quero orar por você para Deus te dar vida. Pai, em nome de Jesus, celebro e amo a vida, e como eu amo viver, e como o Senhor tem prolongado a vida das pessoas. Quantos livramentos, tem pessoas que estão recebendo livramentos, Pai. O Senhor tem prolongado, porque o Senhor quer que essa pessoa veja a tua glória. Por isso hoje manifesta a tua graça e a tua glória. E abençoa teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que haja vida, que haja cura e que ninguém morra antes do tempo. Mas que ninguém também, Senhor, tenha que ficar, ó Pai, jogado, moribundo, sofrendo. Aleluia. Portanto, entre. Quando o Senhor entra, o Senhor traz a bênção e o livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vem comigo que é sucesso. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Compartilhe, comente e vem comigo que é puro sucesso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.